Esse vídeo eu quero falar com você que está iniciando no caminho, nos caminhos do Eterno. Você começou a sentir o chamado, o Eterno começou a se revelar para você, o Eterno começou a se manifestar para você, mas de repente você está até sem direção. Existe hoje tantas vertentes religiosas, né? E você deve fazer a mesma pergunta que eu comecei a fazer para mim lá em 2021, quando o Eterno também começou a se revelar para mim, uma vez que eu estava no mundo, vivendo de acordo com os prazeres mundanos, e o Eterno começa a se revelar para mim em 2021, e uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Eterno foi: que caminho eu devo seguir? Ou seja, qual religião que eu devo começar a participar, né? A frequentar? E basicamente não foi exatamente essa resposta que o Eterno me deu, e eu quero compartilhar com você aqui a minha jornada de uma forma mais breve, de uma forma mais resumida. E nos próximos vídeos eu quero fazer vídeos mais detalhados dessa jornada minha que aconteceu, que iniciou com o Eterno lá em 2021 até os momentos atuais, 2025, quando eu gravo esse vídeo. São experiências reais que eu tenho vivido com o Eterno, que o Eterno tem se revelado para mim, o Eterno tem se manifestado para mim. E a mudança que aconteceu, basicamente, que está acontecendo na minha vida, desde 2021 até agora, nesse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo, foi algo, digamos assim, sensacional. Se você olhasse para mim, Daniel, em 2021, e você olhar para mim agora, você basicamente iria ver, né, duas pessoas, dois homens diferentes. E isso faz parte da transformação que o Eterno faz na vida daqueles que ele entra, daqueles que realmente, né, ele passa a se manifestar para ele, tá bom? Assim como o Eterno se manifestou para Abraão, para Moisés, né? Para Isaac, para Jacó, para Davi, ele se revela até os dias atuais, né? Ou seja, ele tem um plano traçado para cada um, né, dos seres humanos que realmente vem habitar na Terra num período curto de tempo, tá bom? E basicamente eu estou aqui, né? Então, por que que eu estou aqui trazendo essa mensagem? Bem, eu já tenho um canal no YouTube, mas é relacionado ao mercado financeiro, meu trabalho, ou seja, não tem nada a ver com isso daqui. Mas foi interessante que eu tive duas experiências com o Eterno, né, através de um grupo de oração que eu participo com os irmãos, online. No primeiro dia que o Eterno fala comigo acerca disso, que eu vou compartilhar com você, ele dá uma visão para o irmão da fé, e o irmão fala assim: Daniel, eu te vejo como se fosse uma fábrica de pão, e tem muito pão, e você está olhando para esses pães, e basicamente era isso a visão que ele teve. Ele fala: não sei se você vai começar a trabalhar com pão, ou o que, que pode ser, mas o que eu vejo é isso. Eu quero me mostra você numa fábrica de pão, né, de pães, cheio de pães, muitas prateleiras e muitos pães. E eu achei também, eu fiquei sem saber exatamente o que, que realmente era isso, né? Minha esposa faz um pão de fermentação natural, né? De longa fermentação natural, que é uma delícia, mas eu particularmente já fiz pão algumas vezes, mas bem, não tenho nenhuma intenção de trabalhar com pães, né? A não ser que seja a vontade do Eterno, claro. Só que no outro dia, à noite, eu também vou orar com os irmãos novamente, e isso foi recente, isso aconteceu na semana passada. Aí o Eterno se revela mais uma vez para mim através do irmão da fé e fala para mim que era para mim começar a pregar o evangelho, a levar a mensagem que ele ia me usar para esse objetivo, tá? E aí o irmão chega a uma conclusão de que aqueles pães, aquela fábrica poderia ser basicamente a palavra, ou seja, a palavra que é o pão da vida, certo? E bem, e eu estou aqui basicamente por obediência ao Eterno, eu concordo, eu assumo até que eu relutei um pouquinho para vir para cá, não por uma questão de vergonha de estar em frente às câmeras, porque isso não é um problema para mim, como eu falei, o meu trabalho é no digital e uma boa parte do meu trabalho é criação de conteúdo, mas quando você vem aqui trazer a mensagem, não é algo tão simples, certo? A responsabilidade de trazer a mensagem do Eterno é algo gigantesco, e é uma coisa que, sinceramente, eu até sempre, né, fui muito cauteloso com relação a isso, tá? Mas a forma que eu vou falar com você compartilhando, vai ser compartilhando as minhas experiências que eu tenho vivido com o Eterno desde 2021, que ele realmente começou a entrar na minha vida em 2021 até agora, tá bom? Então, basicamente, eu vou falar tudo aquilo que eu tenho vivido até agora, né, de forma mais resumida, e nos próximos vídeos eu vou detalhar mais sobre isso, para você entender o que, que realmente acontece na vida de um homem, né, e quando realmente o Eterno se revela para ele, na vida de um homem, na vida de uma mulher, quando realmente o Eterno passa a se manifestar, passa a se revelar na vida daquela pessoa, e claro, aquele indivíduo começa também a agir de acordo, ele começa a fazer o que nós chamamos no hebraico de techuvá, ou seja, ele começa o Eterno mostra para ele reconhece que ele está nos caminhos errados, nos caminhos que está levando ele para longe do Eterno, e ele começa a voltar, techuvá, retorno, certo? Ele começa a retornar para os caminhos do Eterno, perfeito? Bem, e nessas experiências que eu começo a ter em 2021 com o Eterno, basicamente eu estava no mundo, estava terminando um relacionamento de 6 anos, que era um relacionamento mundano,
que não conseguia sair basicamente de um simples relacionamento que era um namoro, que nós chamamos de namoro, que inclusive isso é, enfim, é um problema, né? Ou seja, homens de Deus, mulheres de Deus não namoram, certo? Caso não tem filhos, né? Mas eu estava assim nessa condição, porque como eu falei, eu estava no mundo. E aí esse relacionamento ele chega ao fim em 2021. E aí, em 2021, eu começo a ter algumas experiências com o Eterno. E uma das coisas que eu pedi a ele, né, eu lembro que em 2021, mas não foi uma coisa que eu pedi com intensidade, né? Às vezes eu ia orar e lembrava e pedia e apresentava essa causa a ele. E por um mês, sempre que eu lembrava, eu fui apresentando essa causa ao Eterno. E eu pedi a ele que ele viesse a preparar uma serva dele para mim, ou seja, uma verdadeira serva dele para ele, para mim casar com ela, certo? Ou seja, porque eu não queria escolher por conta própria, eu não queria simplesmente buscar essa futura esposa por conta própria, certo? Por quê? Porque se eu fizesse isso, provavelmente eu ia olhar somente o quê? Eu ia olhar somente a carne, certo? O homem, quando ele está no mundo, a mulher, quando ela está no mundo, basicamente, ou seja, quando ele está totalmente carnal, né? O que que ele faz, né? Basicamente, qual que é o primeiro impacto visual de uma, digamos assim, de um flerte entre homem e mulher? É basicamente a estética, certo? E eu falei, pai, eu lembro que eu falava assim, pai, prepara o Senhor, uma serva do Senhor para mim, mas eu quero uma verdadeira serva do Senhor. E isso, passado mais ou menos meados de um mês, em junho de 2021, eu conheci uma mulher, né? E depois, alguns meses depois, ou seja, em outubro de 2021, no mesmo ano, em outubro de 2021, nós casamos. Interessante, né? Ou seja, eu vim antes de relacionamento de 6 anos, que praticamente não daria em nada, tá bom? E depois dessa experiência de começar a apresentar essa causa ao Eterno, ele, né, apresenta uma pessoa a mim e nós casamos. Hoje nós temos 2 filhos, temos a nossa terceira filha, que está a caminho, a Betina, né? E olha só que coisa fantástica, que bênção de Deus, né? Então, observa que o primeiro passo foi eu apresentar o Eterno. Então, é muito importante nós apresentarmos aquilo que está diante dos nossos, digamos assim, das nossas intenções para com o Eterno. E claro, né, a gente precisa também avaliar se aquilo que nós estamos apresentando ao Eterno realmente é condizente com as vontades do Eterno. Isso é muito importante, tá bom? E aí, basicamente, a grande primeira mudança que acontece na minha vida, a partir do momento que o Eterno ele passa a se manifestar para mim, ele começa a se revelar para mim, ainda em 2021, foi o meu casamento, certo? E aí começa a partir desse momento, né, o meu casamento com a minha esposa, a gente começa a viver um processo de mudança. A minha esposa ela já era cristã, né, ela frequentava a vertente religiosa que, se não me engano, chama presbiteriana, né? Mas mesmo assim, ela começou a viver muitas mudanças, né? Mesmo ela vindo de, digamos assim, de um ambiente religioso, ainda assim, muitas coisas ainda precisavam ser mudadas, né? E dessas várias mudanças que começam a acontecer na minha vida, na vida da minha esposa, basicamente, entre elas foi basicamente relacionada às vestes, ou seja, a forma que eu me vestia, a forma que a minha esposa se vestia, né? Foi basicamente relacionada à alimentação, ou seja, e eu tive uma experiência fantástica, né, com o Eterno acerca da alimentação, né, que talvez eu não comente nesse vídeo aqui, mas foi uma experiência fantástica, mas eu vou deixar para comentar no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas por que que eu falo que foi uma experiência fantástica? Porque basicamente eu perguntei ao Eterno se aquele alimento que eu consumia, se ele ainda era um alimento impuro, como era como por exemplo foi citado em Levíticos ou não, se quando o Cristo veio, ele realmente aboliu aquele alimento e se a gente poderia consumir aquele alimento, que foi basicamente a carne de porco, que inclusive era a minha carne preferida, certo? E o Eterno usou um irmão da fé de forma instantânea, enquanto eu assistia a live desse irmão no YouTube, certo? Para revelou para mim ali que realmente ainda era um alimento impuro que eu não devia consumir carne de porco. E foi instantâneo, porque no momento que eu assisti a live desse irmão, eu falei dessa forma. Eu lembro que até hoje o celular estava em cima da mesa da cozinha, eu encostado na porta da cozinha. Eu lembro que eu tinha pelo menos uns 3, 4 quilos de costela suína, de um porco que tinha sido morto por uma pessoa próxima aqui da região. Eu moro numa área rural, e ela tinha matado um porco caipira, e bem, costelinha barbecue, eu amava, né? Principalmente com uma cerveja, na época quando eu tomava cerveja, com uma cerveja, por exemplo, artesanal, né? E naquele momento eu lembrei da costela que eu tinha na geladeira, eu lembrei de Levíticos, quando o Eterno falou dos alimentos que eram impuros, impuros, né? E eu já tinha uma confusão, porque eu via algumas vezes alguns líderes religiosos falando sobre a questão da carne de porco, ela ser livre para a gente consumir após a vinda de Cristo, só que isso não era claramente relatado na Bíblia, e na verdade é o contrário, né? Quando tem, inclusive, algumas passagens, como por exemplo a passagem de Pedro, né? Na qual o lençol desce diante dele, ele vê um lençol descendo cheio de alimentos impuros, e o Eterno fala, mata e come. Tem muitos líderes que usam essa base
para dizer que ali que qualquer alimento poderia ser consumido, mas aquilo não está relacionado ao alimento, aquilo está relacionado aos hebreus, aos judeus se assentarem na mesa com os gregos, coisas que não acontecia naquela época, porque os hebreus consideravam os gregos homens e mulheres impuras, tá bom? Mas naquele momento que eu falo, Senhor, se até hoje essa carne que está na geladeira é um alimento impuro para consumo, usa esse homem, teu servo, e fala comigo que eu nunca mais vou consumir esse alimento. Naquele mesmo instante, aquele homem que estava iniciando aquela live, ele para de orar e ele fala para você, ele fala para mim, ele fala, né, através da live, fala assim, você que está iniciando o seu caminho, sua techuvá, e está com alimento impuro na sua geladeira, tá bom? Está com carne de porco na sua geladeira, esse alimento é impuro, você não pode consumir. E aí ele encerra, né, e continua a live. Aquele dia eu acho que eu nem assisti a live. Aquilo foi tão impactante para mim, porque foi a primeira experiência que eu tive ao eu basicamente falar e o Eterno responder de forma instantânea. É como, basicamente, como se fosse uma mensagem via WhatsApp. Então foi muito fantástico. Eu tive outras experiências também dessa forma, estar orando ou falando com o Eterno, e ele basicamente me responder de forma instantânea, mas essa experiência foi o boom que eu precisava, assim, digamos assim, para a edificação da minha fé. Então, basicamente, a alimentação, as vestes, eu usava regata, eu usava bermuda, enfim, tudo isso eu fui mudando conforme o Eterno foi se manifestando, o Eterno foi mostrando que estava errado, e isso foi acontecendo também na vida da minha esposa usava somente calça, não usava quase saia, e tudo isso foi acontecendo, foi mudando, ou seja, nós fomos vivenciando esse processo de mudança, tá bom? Então, quando o Eterno, ele entra na vida do homem, na vida da mulher, de uma forma legítima, certo? Todas as áreas da vida desse homem, todas as áreas da vida dessa mulher, o Eterno vai mostrar o que está errado e o que deve ser mudado. Todas as áreas, desde a alimentação, desde as vestes, desde o comportamento, desde o seu. Se tem alguma coisa errada no seu trabalho, alguma coisa errada na sua casa, se tem alguma coisa, por exemplo, de idolatria na sua casa, algum objeto, alguma imagem, tudo isso o Eterno vai revelando. E aí a grande chave, né, para você caminhar, né, com o Eterno, você continuar tendo experiências e crescendo na fé, subindo os degraus daquela escada que Jacó viu, né, num sonho que ele teve, é basicamente a obediência. Isso é muito importante. Se o Eterno mostra para você que tem algo errado na sua vida e você não tira, você não muda, você trava, você não amadurece na fé, você para de ter experiências com o Eterno, porque o princípio é basicamente a obediência. A grande chave de um relacionamento verdadeiro, de um relacionamento legítimo com o Eterno, é a obediência. Beleza? Toda a minha fase, a minha parte também comportamental começou a mudar. Eu era um cara muito estressado, um cara muito pilhado, um cara muito paciente, falava muito palavrão, entende? E tudo isso foi aos poucos, foi mudando, né, de forma gradativa, certo? Foi acontecendo na minha vida, tá? E basicamente a minha vida hoje, atualmente, né? Eu estou hoje em 2025 casado com essa mesma mulher que o Eterno colocou na minha vida. E eu posso falar para você que eu tenho total certeza de que essa mulher que está na minha vida hoje foi sim uma serva que o Eterno preparou para mim, tá bom? Nós temos dois filhos já, né? Um de 3 anos, outro de 2 anos, e nós temos a nossa filha que está a caminho aí, já está próxima aí, há mais ou menos um mês aí da chegada dela com a bênção do Eterno, tá? E, bem, são muitas histórias, são muitos eventos que eu tenho vivido com o Eterno, são muitas experiências, muitos desafios, né? O caminho traz muitos desafios, mas sabe aqueles momentos que muitas vezes você se depara com uma situação que você fala, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, e você consegue. Ou aquela situação que você fala assim, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso, não vai dar, e acontece. Essa é o revelar do Eterno nas nossas vidas. Ou seja, se você realmente está no caminho, se você está andando com fidelidade, lealdade, com comprometimento, realmente o Eterno ajuda. Digamos assim, as adversidades elas vão acontecer, mas o Eterno dá vitória. Teve dias atrás que eu estava muito preocupado, inclusive com a gestação da minha esposa, e estava basicamente me tirando o sono, e ainda essa preocupação ainda paira um pouquinho sobre mim. E o Eterno falou para mim assim: a preocupação existe, a preocupação ela é real, mas eu vou, no tempo certo, eu vou te ajudar. Entende? Então isso é muito importante. Você deve estar pensando assim, mas Daniel, quantas experiências, aonde que o Eterno se revela tanto assim? E eu estou no caminho, de repente, há 10, 15 anos e nunca ouvi o Eterno me dar uma palavra, o Eterno nunca me deu nada. E meu amigo, minha amiga, você precisa ver como está a sua vida, como está a sua conduta, porque sim, assim como foi no passado, é assim hoje, atualmente. O Eterno se revela, o Eterno fala, o Eterno corrige, o Eterno repreende, o Eterno abençoa, o Eterno guia. Mas para isso acontecer na sua vida, você precisa estar num processo de obediência. Então, uma coisa que você deve fazer quando você for orar, por exemplo, é você simplesmente pedir ao Eterno que ele revele o que está na sua vida, que está impedindo que ele venha se manifestar para você. Fala, Pai, o que está errado na minha vida?
que eu preciso mudar, o que eu preciso remover, ou o que eu preciso parar de fazer, ou começar a fazer, para que eu comece a caminhar com o Senhor de verdade, eu comece a ter experiências com o Senhor de verdade, eu comece realmente é, ver o seu agir, o seu manifestar na minha vida. Se você não passar por esses obstáculos, por essas portas, você não vai conseguir dar um próximo passo, que é realmente ver o Eterno se manifestando na sua vida, tá bom? Bem, como eu falei, eu estou aqui exatamente porque o Eterno pediu para mim começar a trazer a mensagem. E uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, mas como que eu vou levar a mensagem? E, geralmente, dessa forma que eu estou falando com você aqui, é a forma que eu falo, por exemplo, quando eu pego um táxi, é a forma, por exemplo, quando eu falo com o cara que corta meu cabelo, é a fala que ou seja, é através das experiências que eu tenho. Eu acho que não existe nenhuma outra melhor forma de nós falarmos do Evangelho através das experiências. Claro que nós temos a própria palavra, né? Mas a palavra, você tem muitos canais por aqui, por exemplo, que pregam a mensagem, né? Eu não sei quantos realmente pregam a mensagem de forma total, né? Totalitária ou somente parcial. E aí é um grande problema quando você leva o evangelho de forma parcial e não de forma total, tá bom? Mas a minha forma que eu vou começar a compartilhar vídeos com você aqui, então, inclusive, se você provavelmente não é inscrito nesse canal, porque esse canal está começando com esse vídeo, então, se realmente é interessante para você, onde você vai ouvir relatos, né, de experiências com o Eterno, de vivências com o Eterno, e claro, né, é, é tudo aquilo que realmente é importante para a gente edificar a nossa vida diante do Eterno, ou seja, para a gente realmente viver a vontade do Eterno, porque eu particularmente eu passei, o Eterno começou a se revelar para mim em 2021, eu estava com meus 36 anos, agora eu estou com 40 anos, certo? Então eu passei dos meus 18 anos, digamos, o início da minha fase adulta, até os meus 36 anos vivendo de acordo com as coisas do mundo, com as vontades do mundo, certo? E agora que o Eterno se revela para mim, agora que o Eterno se manifesta para mim, agora que eu começo a ver o agir do Eterno, e agora que eu começo a sentir em algumas orações a presença do Eterno, e se você já sentiu a presença do Eterno, você sabe do que eu estou falando, eu não quero perder isso, entende? Eu não quero que isso se afaste de mim, eu não quero que isso se distancie de mim, eu não quero perder esse relacionamento, pelo contrário, eu quero que isso cresça, eu quero que isso fique mais vivo, mais real, mais prazeroso a cada momento. E, bem, a grande chave para você ter um bom relacionamento com o Eterno, né? Se eu tivesse que definir em uma palavra, né, ou em uma frase, a chave para você ter um verdadeiro relacionamento com o Eterno, para você ver realmente o Eterno se manifestando na sua vida, para você orar em um momento a resposta chegar, seja instantaneamente, como em alguns casos, eu falei para você da carne de porco, mas seja também, por exemplo, para você ouvir daqui a algum tempo. Tem respostas que eu pedi ao Eterno que ainda eu não recebi até hoje, entende? Nem tudo ele revela no tempo em que nós pedimos. Existe um tempo para todas as coisas acontecer debaixo do céu, tá bom? Então, a grande chave para isso começar a acontecer na sua vida, para você começar a ter essas experiências, para o Eterno começar a se revelar para você, a grande chave é a obediência. O Eterno falar, honra teu pai e tua mãe, você honrar seu pai e sua mãe. Eu tenho aqui minha mãe, que eu honro ela até hoje. Meu pai partiu ano passado, eu estou aqui honrando minha mãe, né, que já é bem idosa, já é acamada. É você basicamente honrar o Eterno com as suas finanças, amparando o pobre, os necessitados, as viúvas, né? De repente aquele vizinho seu que trabalhava, por exemplo, era, por exemplo, autônomo, né? Trabalhava com obra, um exemplo, e ele se machucou e agora ele não consegue trabalhar, está faltando gás para ele na casa dele, né? Esse é o verdadeiro honrar, né? Como Cristo disse, né? Quando perguntaram para ele qual que era a religião dele, ele falou: minha religião é essa, amparar os necessitados, as viúvas, tá bom? Perfeito? Ou seja, a obediência ao Eterno. Essa é a grande chave, tá bom? Então, bem, é isso que eu queria compartilhar com você, tá bom? Se é realmente uma mensagem interessante para você, se inscreva no canal, tá bom? Deixa seu like, compartilha com, de repente, alguém que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Que o Eterno te abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.